sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los que, como sempre, essa aula ficará disponível nas nossas plataformas digitais, no app do Educa Recife e também no nosso canal lá no YouTube, tá certo? Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Ela fará a tradução para a língua brasileira de sinais, tornando essa aula muito mais acessível para todo mundo. E, ao meu lado, no chat, para fazer a comunicação com vocês que estão aí em casa, eu tenho a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem, espero que ansiosos para essa aula. Qualquer coisa, vocês sabem, joguem aqui no chat, qualquer dúvida, comentário, já estou aqui prontinha para a gente conversar, tá certo? Um beijo, até daqui a pouco. Isso, mandei mensagem para elas que ela adora conversar e conversar comigo aqui e mandar as mensagens que vocês estão mandando aí no chat, tá certo? Hoje a gente tem uma aula bem tranquila, uma aula sobre interpretação de texto, coisa fundamental para todo mundo que quer ser bem compreendido ou fazer um bom texto, né? Afinal, a gente está no mundo aí, a gente consome texto o tempo todo, de diversos tipos, né? Nem sempre a gente lê só texto narrativo, né? Às vezes a gente lê, precisa ler uma carta, às vezes a gente precisa ler uma crônica, ler uma notícia. Então é por isso que a gente bate tanto nessa tecla dos gêneros textuais, né? Que a gente precisa saber se locomover entre eles, entendendo as adaptações que cada um precisa sofrer para fazer sentido, para estar adequado àquela situação. Hoje nós conversaremos sobre alguns pontos que podem nos ajudar na hora de fazer a nossa interpretação de um texto. Pode parecer que interpretar um texto é apenas útil para a língua portuguesa, mas, na verdade, todo e qualquer estudo passará pela compreensão daquilo que você está lendo, né? Compreender texto não é simplesmente para aula de português. Se você está indo para uma aula de matemática, se você está indo para uma aula de ciências, às vezes a construção do enunciado vai dizer o que é que aquela pergunta quer que você responda, quer que você saiba. Então, saber interpretar vai ser fundamental. E eu tenho certeza que os professores de matemática batem muito nessa tecla com vocês também, de como a forma como a gente lê uma pergunta vai ser primordial para que a gente consiga responder essa pergunta de forma adequada, né? Então, interpretar texto serve para todas as matérias que você está estudando, não apenas para português, tá? Como pode parecer para muita gente. Um dos elementos fundamentais para fazer uma boa interpretação de texto é o domínio da língua. Esse domínio vai do uso lexical da linguagem, o repertório vocabular, até a compreensão correta do uso das conjunções e construções frasais. Então, interpretar não é simplesmente ler. Eu preciso ler, não é só decodificar, né? Saber o que está escrito ali, mas é também fazer as referências, as alusões, entender por que as conjunções estão ali, por que aquela frase é construída daquele jeito, para poder também entender o tema, o desenvolvimento do tema, a progressão. Tudo isso faz parte da interpretação de texto, tá? Nada é deixado para trás. Eu trouxe aqui uma frase bem simples, na verdade, duas frases bem simples, para a gente entender como o uso das palavras pode mudar o sentido da coisa. Eu tenho a mesma palavra, eu vou só, ou seja, eu vou sozinho, e eu tenho a outra frase, eu só vou se você for. Então, perceba que o só aqui, ele é igual, a escrita é igual nas duas frases, mas eu tenho sentidos diferentes, Eu vou só no sentido de ir sozinho, e eu só vou se você for, eu apenas vou se você for. Então, veja que a intenção por trás do uso dessa palavra é completamente diferente nas duas frases. Esse poder de interpretação também passará pela interpretação de texto e pelo reconhecimento dessas estruturas frasais, daquilo que é gramatical, tá certo? Por isso que a gente bate tanto também na tecla de aprender gramática, né? Porque esse conhecimento ajudará a gente também a interpretar o texto bem, tá certo? Outra dica que a gente sempre dá, especialmente a professora Adriana, né? A professora Adriana fala isso muitas vezes. Leia pausadamente. Leia, releia, escreva, reescreva. Ela fala isso o tempo todo, né? Então, uma dica que eu dou também é ler o texto pausadamente. Por que, Viviane? Muita gente acha que uma leitura boa é uma leitura rápida. Mas isso não é verdade.
especialmente se houver palavras desconhecidas no texto. Leia para entender e não apenas decodificar a língua, que é o que eu estava falando para vocês, né? Eu tenho o hábito de ler muito rápido. Às vezes é um problema, que eu embolo as palavras e volto, mas ler rápido não significa ler bem, em muitos casos, né? Você precisa ler, decodificar, interpretar e saber tirar ali daquele texto as inferências possíveis, porque nenhum texto é feito sozinho. A gente tem várias referências anteriores à escrita daquele material que a gente está produzindo. Então, saber reconhecer também referências, alusões, citações, tudo isso também enriquece a nossa interpretação de texto, tá? Se você ainda não tem uma leitura muito rápida, é uma questão de exercício, tá certo? Quanto mais leitura você tiver ao longo da sua vida, mais desenvolvida será a sua leitura, tá certo? E não se aperreie, tá certo? Se a sua leitura não for aí rápida, ligeira, é um processo, tá? E ler pausadamente pode sim fazer muita diferença. Por exemplo, se você ler muito rápido, muito provavelmente você vai ter que voltar para o texto para ler alguma coisa. Se você ler pausadamente, você vai entender tudo, provavelmente você vai precisar ler uma vez ou duas. Professora Viviane, lembrando também que é muito importante que a gente respeite as pontuações. Sim. O que às vezes, quando a gente lê muito rápido, a gente passa. Isso. Só que as vírgulas, os pontos, os travessões, os pontos, etc., eles não estão num texto à toa. Sim. Eles existem por um motivo. Então, às vezes, uma vírgula ali pode mudar o sentido da frase completamente. E aí, se você lê muito rapidamente, não vê a pausa, não faz a pausa, ignora a pontuação, você não vai entender. Isso. E aí você vai voltar. E aí é um retrabalho, né? E se É um você lê, retrabalho. relê, e você lê muito rápido, e aí você vai para as perguntas, você diz, pronto, entendi nada. Aí você volta. Aí você lê com calma. É uma boa dica também. Se for um texto que vocês precisam ler para a resposta, leiam as perguntas também. Porque elas dão um direcionamento do que você vai ler no texto. Acontecia também, às vezes, professora, já fiz muito Enem na minha vida, né? Aí, quando eu ia fazer Enem, às vezes eu lia a primeira pergunta, aí depois eu ia pro texto, porque os textos no Enem normalmente são bem extensos, né? Coisa de quase uma página inteira. Então, assim, depende muito da técnica que você vai utilizar para ler. Quando a gente está lendo um texto que não é para responder perguntas, né? A gente está lendo por prazer, ou a gente está lendo porque foi uma recomendação, é também muito importante fazer isso que a professora Camille falou, respeitar as pontuações, tá certo? Vamos continuar. Marque as palavras que você não conhece. Muita gente tem muita preguiça, né, de marcar as palavras que não conhece. Dizer, eita, não conheço nenhuma. Aí vou grifando. Pega um texto de Machado de Assis, aí tem cheio daquelas arcaísmos, né, cheio de palavras em desuso, aí sai marcando tudo, mas não pesquisa. É importante que você pesquise para ganhar repertório vocabular. Ou seja, para aumentar aí a quantidade de palavras que você tem domínio, buscar sinônimos, entender como essas palavras se adequam ao contexto, tá? Esse mapeamento é importante e vai te ajudar a pesquisar as palavras desconhecidas no dicionário. O dicionário é um forte aliado quando a gente está lendo um texto que a gente não entende o caminho que ele está tomando ali. A gente sempre pode parar a nossa leitura, pausar, na verdade, e ir atrás do significado da palavra, anotar assim no cantinho, se possível for, né? Se o livro for seu, se não for emprestado, se não for de nenhuma biblioteca, etc. E colocar de ladinho ou trabalhar como é que eu adaptaria esse texto, como é que eu adaptaria essa palavra que eu não conheço e talvez outras pessoas, amigos meus, colegas, familiares também não conheçam. E eu anoto sinônimo. Sempre quando eu estou lendo um livro na minha casa, que eu encontro uma palavra desconhecida, eu faço isso. Porque eu moro com mais gente, né? Então, mas se outra pessoa ler esse livro que eu estou lendo, vai ter lá a referência e a leitura dessa pessoa vai ficar muito mais fluida do que foi a minha, porque eu já fiz esse trabalho de reconhecimento das palavras que eu não conhecia, né? Sempre importante. Nossa literatura é antiga, como eu estava falando. Eu estava falando de Machado de Assis, né? E realmente tem uns textos que têm palavras difíceis, né? Então, é comum encontrarmos termos que entraram em desuso ou distantes geograficamente do público leitor. Por isso, a pesquisa por significado é ainda importante. A gente tem o hábito de achar que a pesquisa de significado já perdeu o hábito, já não tem nem mais para quê, né? Mas isso não é verdade. Especialmente agora que a gente tem o celular, o dicionário está no nosso aparelho celular.
Então fica muito mais fácil fazer essa pesquisa, né? Se antes eu precisava do dicionário físico e de caçar lá as palavrinhas, tem toda uma técnica para achar as palavrinhas no dicionário, agora eu tenho todas essas palavras. Imagina, todas as palavras na nossa mão ali, na palma da nossa mão. Então ficou muito mais simples, né? E também pensar que algumas palavras não é nem que elas entraram em desuso ou são arcaicas, é que elas são regionais. Elas têm usos regionais. Então, se eu vou para um romance histórico do século XVIII e, sei lá, em Minas Gerais, então eu vou ter expressões que eram utilizadas apenas naquele contexto. E a pesquisa, seja ela no dicionário, seja ela num site de pesquisa, online, etc., vai te ajudar a entender aquele contexto, tá? De repente você faz uma pesquisa até contextual, né? Isso. Para entender os romances, tá? Lembrando que também é importante que a gente pesquise, porque a gente amplia o nosso próprio vocabulário. Demais. Não é? E quanto mais palavras a gente conhece, melhor a gente escreve. Porque a gente evita repetição, a gente consegue construir um texto. Falando aqui, né, da nossa experiência dentro da pós-graduação, por exemplo, a gente entrou escrevendo de um jeito, mas 2 anos depois, em uma dissertação escrita, a gente já tem muito mais vocabulário, muito mais prática textual, de chegar, escrever e pensar num tema e ler mais rápido. Isso. Então, é importante que vocês tenham esse hábito de pesquisa da palavra, não por nada, mas para que vocês se apropriem daquela nova palavra, daquele novo conhecimento, que com certeza vai ser muito útil. Isso, com certeza. Pensando aí também na experiência que vocês têm na escola, né? De como vocês chegam no 5º ano, 6º ano, e aí vocês têm contato com textos normalmente mais simples, de construções frasais, de escolha de palavras, né? A gente tem um repertório mais simples. E aí vocês vão passando o 7º, 8º ano e vocês vão aumentando esse vocabulário. Os textos vão ficando cada vez mais, não é nem complexos, mas eles vão ganhando camadas, né? Camadas de significação, e vocês vão percebendo isso ao longo da vida escolar de vocês. Com a gente é a mesma coisa, né? Não é só porque a gente é adulta que a gente parou de aprender, não. Olha, agora a gente vai ler um texto, na verdade, um conto de Marina Colasanti, intitulado O Último Rei, para a gente tentar fazer essa interpretação, reconhecer alguns aspectos gramaticais, mas especialmente para entender os sentidos por trás e inferências que esse texto possa ter. Lembrando que esse texto está disponível na árvore do livro. Se você é aluno da Rede Municipal de Recife, vai lá com o seu login, que é o número de matrícula e data de nascimento, e você pode ter acesso a esse texto na íntegra, tá certo? O Último Rei, eu vou ler, ele é um texto um pouquinho extenso, e depois a gente conversa sobre ele. Todos os dias, Kublai Khan, rei da dinastia Mogul, já empaquei aqui no começo, subia no alto da muralha da sua fortaleza para encontrar-se com o vento. O vento vinha de longe e tinha o mundo todo para contar. Kublai Khan nunca tinha saído da sua fortaleza, não conhecia o mundo, ouvia as palavras do vento e aprendia. A terra é redonda e fácil, disse o vento. Ando sempre em frente e passo pelo lugar de onde saí. Dei tantas voltas na terra que ela está enovelada do meu sopro. Kublai Khan achou bonito ir e voltar sem nunca se perder. Um dia, o vento chegou mais frio, vindo das montanhas. Fui pentear a neve, gelou o vento ao pé do ouvido do rei. A neve é pesada e macia. Debaixo do seu silêncio, as sementes se aprontam para a primavera. Só flores brancas furam a neve. Só passos brancos marcam a neve. Na neve mora o rei do sono. Kublai Khan teve desejo de neve. Então prendeu fios de prata na lua e a empinou contra o vento. Do alto, espelho do frio, a lua trouxe a neve para Kublai Khan. E o sono tranquilo. Todos os dias o vento contava seus caminhos no alto da muralha. E no tempo chegou o dia em que o vento beijou de sal a boca de Kublai Khan, trazendo-lhe o mar. O mar é maior que o deserto e mais profundo que a neve, cantou o vento. O mar é verde como os campos, mas seu capim cresce nas profundezas e ninguém vê o gado que nele pasta. O mar chama os homens e canta. Sua voz tem nome de sereia. Ouviu Kublai Khan o chamado da sereia na voz do vento? Ninguém sabe. Dizem os pastores da planície que o viram prender cordas de linho nas pontas da grande pipa de Sena.
Depois ergueu a pipa contra o vento e, abandonando com os pés o alto da muralha de sua fortaleza, deixou-se levar pela corda branca. Último rei Mogu, longe do céu, lá onde se tinge de mar. E aí a gente termina o nosso conto. Vê que conto interessante. Bonito. E completamente fantasioso, né? Que a gente vai lendo. Primeiro a gente tem um rei Mogu, Kublai Khan, que conversa com o vento. Aí a gente já estranha, né? Como assim ele está conversando com o vento? E aí, o que a gente pode inferir disso? Que é um texto fantástico. E que o vento é que contava as coisas para esse rei. Toda vez que o vento contava alguma coisa, o rei se interessava para conhecer o mundo. Primeiro ele se interessa por conhecer a neve, depois ele se interessa por conhecer o mar. E aí ele sai nessas aventuras para conhecer aquilo que o vento lhe contou. Vamos interpretar o texto? Ó. Nós temos duas personagens do conto, o rei Kublai Khan e o vento. O vento se comunica com o rei para lhe contar sobre as coisas que o rei não conhece por viver recluso, como, por exemplo, que a Terra é redonda. Por estar recluso ali no seu império, governando, ele não sabia que a Terra é redonda. E tanto é que o vento diz, olha, eu vou sempre em frente e passo pelo mesmo lugar. Justamente por causa desse movimento na aula de ciência, né? Vocês devem saber melhor que eu aí, ó, que a Terra é redonda. Então ele passava, então veja como a imagem é construída da Terra. Bem metafórico e bem, na verdade, literário, né? O rei é completamente influenciado pelas coisas que são contadas pelo vento. Ele decide conhecer a neve porque o vento conta sobre a neve, assim como conhecer o mar. Então, a partir do momento em que o vento cochicha ali no pé do ouvido do rei, ele se sente completamente influenciado e diz, olha, o mundo é mais do que aquilo que você está vendo. Existe neve, existe o rei do sono que está lá na neve descansando. Existe todo o oceano, e o oceano é profundo, e tem toda uma vegetação que é só dele. E tem animais lá no oceano que ninguém vê. E ele fala justamente isso, que os animais estão pasteando ali, né? Pastorando. Pelo oceano, e que ninguém vê isso. Então é todo um mundo que o rei não conhecia. E ele passa a ficar curioso sobre esse mundo. Na neve mora o rei do sono. Essa é curiosa e pode ser entendida como uma referência a Morfeu. Aí quando eu falo sobre as inferências e referências que podem estar escondidas no texto, tá? Quando a gente fala sobre o rei do sono no conto, pode ser sim uma referência a Morfeu, que é um deus da mitologia grega, tá? Que na mitologia grega é conhecido assim como seu pai, Hipnos, como o rei do sono. Morfeu era um deus grego com asas que saía vagando pelos lugares mais longínquos do planeta enquanto os homens dormiam. E isso pode ser uma referência direta com a personagem do sono, que aqui é essa pessoa que leva a notícia para o rei. Então é por isso que ir para o texto não é simplesmente entender as regras gramaticais, mas é entender as inferências por trás desse texto. Eu também não sabia que Morfeu era o deus do sono. Eu tive que fazer uma pesquisa. E é por isso que a pesquisa é importante quando a gente está interpretando. Nem sempre a gente vai conseguir fazer essa pesquisa no momento em que a gente está lendo. Mas guarda a informação, anota e vai pesquisar depois, tá? O rei também se encanta pelo mar. E no tempo chegou o dia, aí tem a passagem, né? E no tempo chegou o dia em que o vento beijou de sal a boca de Kublai Khan, trazendo-lhe o mar. E logo decide sair em viagem para conhecer o mar. Contudo, a continuação da história é incerta. Não sabemos, ao menos, se ele sobreviveu à aventura, deixando-lhe levar pela corda branca o último rei Mogu, longe do céu, lá onde se tinge de mar. Então, a gente tem o final do conto, que, na verdade, é um final meio que aberto. A gente não tem como saber se o rei Mogu sobreviveu à aventura. O que é que ele viu quando ele foi conhecer o mar, quando ele foi conhecer a neve? A gente só sabe das experiências que o vento contou. Mas, por não ter a oportunidade de narrar a sua própria história, o rei Mogu não conta o que ele viu. Então, a gente nem sabe se ele sobreviveu a essa viagem, o que é que ele viu lá no oceano, tá certo? Será que há alguma palavra nesse texto que a gente leu em comum pra gente? Acho que sim, né? Nem todas as palavras eram do nosso dia a dia, vamos supor assim. A gente tem a primeira palavrinha óbvia, que é a Kublai Khan, que é árabe, né? Foi o governante do Império Mogol de 1260 a 1294. As realizações de Kublai Khan incluem assumir o controle da China e estabelecer o domínio mongol sob o novo nome da dinastia Yuan.
tornando-se assim o primeiro não chinês a governar todo aquele país. Então, a gente já tem aqui a explicaçãozinha do termo chinês, né, que é uma referência a esse governante, tá certo? O que mais? A gente tem a palavra dinastia, que pode não ser de conhecimento de todo mundo, e a gente tem enovelada. Enovelada eu tive que pesquisar mesmo, porque eu nem sabia que existia. Ó, dinastia, processo de sucessão ao trono de reis e soberanos de uma mesma família, a dinastia real. Então, toda vez que um trono é herdado, né, você tem a sucessão do trono de reis, você tem essa ideia de dinastia, ou seja, uma família que governa um império durante muito tempo, e esse trono é passado de pai para filho, de pai para filha, e assim sucessivamente. E a gente tem a palavra enovelada, que também está lá no texto. Vem de fazer novelo, dobrar, enrolar, tornar confuso, enredar. Então, quando ele fala no texto que enovelou aí a mente, ou enovelou a neve, ou seja, se tornou confuso aí, fez um novelo, fez um eniado, tá certo? Outro ponto interessante no texto é a fantasia. A gente tem várias passagens no texto que corroboram com essa ideia fantasiosa daquilo que a gente está lendo. Eu trouxe aqui algumas passagens para a gente pensar. O vento vinha de longe e tinha o mundo todo para contar. A terra é redonda e fácil, disse o vento. A gente tem o reconhecimento das figuras de linguagem, né? Nesse caso, disse o vento falou. Se o vento fala e ele normalmente não fala, a gente tem a personificação, tá? Gelou o vento ao pé do ouvido do rei. Aqui a gente tem a catacrese, que amplia o sentido da palavra, sentido analógico, o não próprio, ou seja, a gente tem o pé da gente e a gente tem o pé do ouvido. Quando a gente usa uma expressão no sentido genérico, analógico, a gente tem a catacrese, tá? Então, prendeu fios de prata na lua e a empinou contra o vento. É impossível prender a lua com um fio, mesmo sendo de prata. E mesmo assim a personagem consegue. Prova do elemento fantástico na narrativa. Lembrando que o elemento fantástico vai ser sempre aquela situação em que a gente olha e há uma estranheza com relação àquilo que está acontecendo no texto. Quando a gente consegue fazer esse reconhecimento, a gente pode suspeitar de que está acontecendo ou o fantástico ou o maravilhoso na narrativa, tá? Esse conto, especificamente, tem várias coisas que fazem com que a gente suspeite do elemento fantástico. A gente tem a lua sendo laçada pelo fio de prata, a gente tem o vento contando que o mundo é redondo e que existe o rei do sono que habita lá na neve. E a gente também tem toda a referência à viagem ao fundo do mar. Então, como é que o vento foi ao fundo do mar, viu tudo e pôde contar para o rei mongol? Tudo isso é suspeita de um elemento fantástico, tá certo? E a gente também tem a figura da sereia. O mar chama os homens e canta. Sua voz tem nome de sereia. Sereia que é um ser mitológico que habita a nossa literatura há muitos e muitos anos. Então, por ser um mito, ele não existe. Então, a gente tem aí essa referência fantástica também no conto. Professora Camille, a nossa aula está acabando. Que pena. Que cara é essa? Se despeça aí, diga se você gostou da aula. Oi, gente. Infelizmente, a aula chegou ao fim, porque eu estava achando interessantíssimo. Esse conto foi realmente muito bonito, né? Vocês verem... foi interessante para vocês verem como as palavras elas conseguem construir. Né, construir imagens, construir uma narrativa que nos leva a crer, né, a acreditar naquela verdade do texto. Sim. Não é isso? Que é uma verdade do texto. Muito bem lembrado. Isso, a verdade do texto, tá? Lembrando que a verdade do texto é aquela ali, não quer dizer que ela precise ser real, factual. Tá? Isso aí rende, inclusive, um tema para outra aula. Então, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Isso, tá vendo, minha gente? Quanta riqueza no comentário. Olha, se você quiser ler esse texto na íntegra, assim como todos os contos da Marina Colasanti, vai lá na árvore do livro, que tá tudo disponível para você, tá certo? Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até a próxima aula.